Bom dia, vamos dar início à sexta aula de Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica, sendo que esta será uma aula teórico-prática, uma vez que dá continuidade à aula anterior e introduz novos conceitos. Vamos aprender a fazer consultas diretas, simples, através de um único atributo e compostas através da combinação de atributos, e vamos aprender a criar novas tabelas após consultas simples ou consultas compostas à base de dados. Através destas novas tabelas podemos criar nova informação. Uma vez que o exercício anterior disse respeito à criação de um SIG para um proprietário vitivinícola e o próximo exercício dirá respeito à atualização do cadastro, neste caso vitivinícola, vamos utilizar este exemplo académico ou esta simulação académica referente às vinhas do cadastro vitivinícola do Douro que estão cartografadas na folha 126. Temos a imagem da folha, temos o limite da folha e temos a shapefile com as várias parcelas. Abrindo a tabela de atributos, podemos ver a quantidade de atributos que caracteriza cada uma destas parcelas. Por exemplo, o geocódigo da parcela, que é uno e inequívoco, o número de identificação fiscal do proprietário, que admite duplicação, portanto quer dizer que há proprietários com mais do que uma parcela inscrita na base de dados. Temos, por exemplo, a área de cada uma das parcelas, temos, por exemplo, o compasso de plantação, a área apta, a área ilegal, a pontuação da vinha e temos a casta que está instalada. Podemos ver através deste campo que há parcelas que não têm referência à casta, ou seja, a base de dados não está devidamente atualizada. Vamos então simular várias consultas. Ao consultar o campo NIF, podemos ver que também há parcelas que não apresentam referência ao seu proprietário. Assim, se nós quisermos saber quantas parcelas estão referenciadas ao seu proprietário e quantas não estão, vamos sumariar a variável ou o campo NIF. Botão esquerdo, botão direito Summarize, abrimos a área da parcela, dizemos que queremos a soma das áreas, abrimos o local de gravação da nossa tabela de resultados, que terá que ser a pasta do exercício 6, que é o que estamos a fazer neste momento, criamos uma pasta nova designada por dbf xls, modificamos o formato de gravação dos ficheiros para DBase e não Personal Geodatabase, como aparece por defeito, e dizemos que queremos gravar com o nome somatório dos NIFs na folha 126. Ok? O programa pergunta se queremos juntar este resultado à TOC, dizemos que sim, abrimos a tabela de atributos e podemos ver que das 255 parcelas inscritas na base de dados, portanto esta é a base original, das 255 inscritas, 100 não apresentam referência, apenas 100 apresentam referência ao seu proprietário. Portanto, se temos 255 inscritas e 150 não têm referência ao NIF, significa que apenas 100 estão registados. Como temos 56 registros nesta nova tabela e o primeiro diz respeito a parcelas que não estão devidamente referenciadas ao seu proprietário, isto significa que apenas 55 proprietários estão registados na base de dados e que estes 55 proprietários têm 100 parcelas. Vamos fazer outra consulta. Por exemplo, se quisermos saber quantas castas estão inscritas na base de dados, sublinhamos o campo casta, botão direito, Summarize, voltamos a pedir a área da parcela, a soma da área da parcela, abrimos novamente a nossa tabela, a nossa pasta de trabalho dbf xls dentro da pasta do exercício da aula 6 e dizemos que o ficheiro se vai designar por somatório das castas na folha 126. Ao fazermos save e OK, o programa pergunta se queremos juntar ao ambiente de trabalho, dizemos que sim, abrimos a tabela de atributos e podemos ver que estão apenas inscritas 4 castas na base de dados, sendo que das 255 parcelas, 170 não têm referência à casta. Se quiséssemos saber quantas parcelas estão aqui inscritas, uma vez que agora não é propriamente fácil fazer a conta de cabeça,
Poderíamos sublinhar com o botão esquerdo do rato os 4 registros e eles apareceriam referidos ou amostrados na área de visualização, ou se fossem muitos registros e fosse impraticável estar a segui-los todos com o botão esquerdo do rato, abrimos o símbolo por baixo de Table, Select by Attributes, duplo clique no campo Casta, aparece aqui em baixo, clique simples em maior e menor para referirmos que queremos apenas os registros que não são nulos, clique simples em Get Unique Values, duplo clique em ausência de registro, temos aqui o campo que diz que vamos selecionar a variável casta com a condição dela não ser igual a vazio, Apply, e ficam os 4 registros inscritos. Botão esquerdo em cima da área da parcela, botão direito, e agora vamos aplicar a rotina de Statistics. E o programa diz-nos que estas 4 castas prefazem 78 parcelas, ou seja, das 255 inscritas na base de dados, 170 não apresentam referência à casta, 78 apresentam referência à casta, sendo que será uma das 4 contabilizadas. Vamos passar a uma terceira consulta. Área legal. Se fizéssemos o somatório diretamente, ou a sumarização direta da área legal, iríamos obter um fecheiro com 2 entradas, um que dizia respeito à ausência da área ilegal e outro que diria respeito à área ilegal. Uma vez que nós queremos saber quais são os proprietários que apresentam área ilegal, nós temos que fazer uma consulta composta. Primeiro, selecionar todos os registros que apresentam área ilegal. Segundo, selecionar o número de identificação fiscal. Portanto, vamos fazer essa consulta por atributos, selecionar por atributos, usando este símbolo, e a primeira consulta que vamos fazer é selecionar a área ilegal, duplo clique, clique em maior, clique em Get Unique Values, duplo clique em 0 e vamos pedir ao programa que selecione todos os registros cuja área ilegal seja superior a 0. Ficam selecionadas todas as áreas ilegais. Como vimos há bocado, temos 55 parcelas cuja área é ilegal. Agora é que vamos sublinhar novamente o campo NIF, botão esquerdo, botão direito, Summarize, e agora não vamos pedir a área da parcela, mas sim a sumarização por área ilegal, somatório da área ilegal por proprietário. Abrimos novamente a pasta dos DBF XLS e vamos dizer que esta tabela sumaria o número de identificação fiscal de todas as parcelas com área legal na folha 126. Aparece novamente no ambiente de trabalho, abrimos a tabela de atributos e podemos ver que há 16 proprietários que têm parcelas em situação de parte da área estar ilegal. Estes 16 proprietários estão referidos e agora temos que saber quantas propriedades é que eles têm. Sabemos que são 16 proprietários, sabemos que temos 50 registros na tabela original, se estão aqui 29, então temos 21 parcelas inscritas. Mas se nós quisermos fazer esta conta, aquilo que temos que fazer é sumariar a área ilegal considerando uma consulta simples, ou seja, vamos fazer uma consulta por atributos e dizer que queremos que nesta tabela o programa selecione todos os registros cujo número de identificação fiscal seja superior a 0. Como é que fazemos? Duplo clique em NIF, clique simples em maior, clique simples em Get Unique Value, duplo clique em 0, Apply, aparecem os registros. E agora vamos sumariar o número de contagens. E o programa diz-nos que há 25 parcelas, há 21 parcelas devidamente identificadas e há 29 que não estão identificadas. Portanto, das 50 contabilizadas, 29 não têm referência ao seu proprietário
e 21 têm referência ao proprietário. Como vimos anteriormente, a tabela de atributos não tem referência, a tabela original não tem referência ao nome do proprietário. A referência aos nomes está numa outra tabela, designada por NIF Douro. Porquê é que temos duas tabelas com este formato? Seria impraticável estarmos a inscrever nesta tabela mais um campo com o nome do proprietário. E assim, aquilo que nós temos é uma shapefile com as parcelas, uma tabela de atributos com o geocódigo de cada parcela e com o número de identificação fiscal do proprietário, e depois temos uma outra tabela mais pequenina, onde está inscrito o número de identificação fiscal e o correspondente nome. E cá temos número de identificação fiscal, nome do proprietário. E aquilo que nós queremos saber é, dentro da tabela de atributos das vinhas 126, usando uma técnica de join sobre o campo NIF e utilizando a tabela dos NIFs do Douro, aquilo que vamos fazer é abrir o menu de trabalho, Join and Relate, tal e qual como no exercício prático anterior, Join, e vamos dizer que queremos juntar à nossa tabela das parcelas a tabela NIF Douro, considerando que o campo NIF é comum às duas. Ok? E aparece-nos do lado direito da tabela original os nomes dos proprietários de cada uma destas parcelas. Portanto, nós através de uma junção de tabelas, através da rotina join, conseguimos saber a quem é que pertence cada uma das parcelas identificada como tendo área ilegal. Vamos agora dedicar especial atenção às 29 parcelas cujo proprietário se desconhece. Portanto, através de uma consulta composta, vamos identificar na tabela de atributos ou na base de dados todas as parcelas que identificam área ilegal, mas que não identificam o seu proprietário. Com base nos resultados desta consulta, vamos criar uma nova shapefile que diz respeito apenas às parcelas que apresentam área ilegal e cujo proprietário se desconhece. Aquilo que vamos fazer é começar por limpar a seleção anterior e chamo a atenção para que regularmente limpem as seleções, porque caso contrário o programa só trabalha sobre os registros selecionados. Portanto, abrimos o menu por baixo de Table, Clear Selection, ficou a tabela limpinha. E agora voltamos a abrir o menu por baixo de Table, Select by Attributes e vamos duplo clique sobre área ilegal, clique simples sobre maior, clique simples sobre Get Unique Values, duplo clique sobre 0, aparece-nos o tipo de consulta, Apply, e completamos com o segundo argumento, ou seja, queremos todas as áreas ilegais na condição de se desconhecer o número de identificação fiscal. À consulta anterior, clique simples em AND, aparece aqui, duplo clique em IF, clique simples em igual, clique simples em Get Unique Values, duplo clique sobre 0 e cá temos a consulta composta. Apply e ficam selecionados os 29 registros de áreas ilegais, mas cujo proprietário se desconhece. Como é que vamos agora transformar esta consulta numa nova shapefile? Selecionando na TOC a shapefile de origem, com o botão esquerdo seleciona-se a shapefile, com o botão direito acede-se ao menu, Data, Export Data, Only Selected Features, Using the same coordinate system as the data frame, para que a nova shapefile tenha o mesmo sistema de coordenadas do ambiente de trabalho. Abrimos a pasta onde queremos gravar o nosso resultado, procuramos o exercício que estamos a fazer, folha 126, abrimos dentro da pasta Shape e gravamos como folha 126, área ilegal sem NIF. Reparem que o nome não deixa dúvidas sobre o conteúdo desta shapefile. Save, ok, o programa pergunta se queremos adicionar ao ambiente de trabalho, dizemos que sim, e agora desligamos o mapa, desligamos a shapefile original e fazemos
zoom to layer, portanto, botão direito do rato, zoom to layer sobre este ficheiro e acedemos às propriedades, Symbology, Symbol, modificamos a cor para vermelho e temos a representação gráfica de todas as parcelas com área legal cujo proprietário se desconhece. Aquilo que nós fazemos a seguir é abrir a tabela de atributos e verificar qual é o atributo que caracteriza cada uma destas parcelas. O único atributo único e inequívoco é o geocódigo. E uma vez que nós queremos ir ao campo verificar a quem pertence cada uma destas parcelas, nós temos que transformar este geocódigo numa forma de acesso georreferenciado ao campo. Vamos prestar particular atenção à questão das coordenadas e dos sistemas de coordenadas, uma vez que é fundamental para a manipulação que vamos fazer a seguir. Portanto, se selecionarmos, por exemplo, o registro 17, que fica identificado no mapa, e colocarmos o cursor por cima desse registro, podemos ver que o registro 17, a posição do cursor e o par de coordenadas que aparece aqui inscrito têm alguma coisa em comum. Reparem que o geocódigo é composto por um número com 12 algarismos, 22, 98, 58, 46, 71, 96. Reparem neste par de coordenadas, 22, 98, 79, 22, 98, 58. Esta diferença de 20 metros deve-se à posição do cursor. E agora reparem que a segunda parte do número, 46, 71, 96, 46, 71, 93, novamente a diferença devido à posição do cursor. Isto significa que o geocódigo não é mais do que a concatenação, ou seja, a junção da parte inteira de x com a parte inteira de y do centro desta parcela. Isto quer dizer que, se conseguimos obter o geocódigo por concatenação dos inteiros, conseguimos voltar a obter a componente x e a componente y, separando o geocódigo em duas componentes. Para isso temos que limpar a seleção, como referimos há bocado, e agora, com a edição fechada, Editor Stop Editing, criar um campo novo. Menu por baixo de Table, Add Field, e vamos designar o campo por x D73MLT. Significa coordenada x no datum 73 no sistema militar, ou seja, datum 73 com falsa origem. Sabemos que é o datum 73 com falsa origem porque anteriormente fomos consultar os atributos da shapefile vinhas 126. Sabemos também que, para operar este tipo de cálculo, precisamos que o campo seja um duplo 10.2. 10.2 porquê? Para admitir 10 caracteres com 2 à direita da vírgula. Ok? O novo campo aparece do lado direito da tabela de atributos. Se agarrarmos nele com o botão esquerdo do rato e o arrastarmos ao longo da tabela de atributos, conseguimos colocá-lo à direita de geocódigo. Vamos criar um novo campo e, neste caso, YD73MLT, portanto, coordenada y no datum 73 militar, ou seja, com falsa origem, do tipo double, 10.2, ok, ele aparece novamente do lado direito da tabela, botão esquerdo do rato, arrastamo-lo para o lado direito da coordenada x e aqui temos o geocódigo com 12 algarismos e um par de coordenadas com 6 algarismos cada um que vamos calcular de seguida. Como é que este cálculo vai ser feito? Iniciamos a edição, Start Editing. Ao iniciar a edição, dizemos que queremos trabalhar sobre a nova shapefile, ok? O programa diz que há um ficheiro que está noutro sistema de coordenadas. Se o utilizador estiver consciente disso e conhecer esse sistema de coordenadas, pode avançar. E Field Calculator. E agora, como é que vamos transformar um número com 12 algarismos num número com 6 algarismos? Dividindo o geocódigo por 1 milhão, vamos obter um número fracionado com 6 dígitos à esquerda da vírgula e 6 dígitos à direita da vírgula.
Se pedirmos o inteiro deste número fracionado, nós vamos obter apenas a coordenada x. Como é que vamos obter a coordenada y? Ao geocódigo original, vamos subtrair a coordenada x multiplicada pelo milhão. Portanto, se ao geocódigo original subtrairmos o x multiplicado por 1 milhão, nós vamos obter apenas a coordenada y. E serão estes dois argumentos que nós vamos escrever no campo do Field Calculator. Portanto, estamos sobre a coordenada x e agora duplo clique em int, deste lado do menu, clique simples dentro do parênteses, duplo clique sobre geocódigo, clique simples sobre dividir, escrevemos 1 milhão, ok, e aparece-nos a componente x do geocódigo. Reparem, 22, 05, 22, 22, 05, 22, por aí fora. Vamos agora sublinhar o campo y, botão direito, Field Calculator, novamente duplo clique sobre int, clique simples entre os parênteses, duplo clique em geocódigo, clique simples em menos, duplo clique em xd73 militar, clique simples em multiplicar, escrever 1 milhão, ok, e temos a coordenada y. Agora, com base neste ficheiro, nós podemos criar uma outra tabela e exportá-la e importá-la para dentro de um receptor de sinais GPS. E podemos ir ao campo fazer as verificações técnicas utilizando estes dois campos como par coordenado de navegação. Portanto, vamos abrir novamente o menu Table, por baixo de Table, Export, procuramos novamente a nossa diretoria de trabalho ou pasta de trabalho e a nossa pasta DBF XLS e agora escrevemos folha 126, área legal sem NIF, base de dados. Gravar, não adicionamos ao ambiente de trabalho e vamos agora manipulá-la no programa Excel. Porquê o programa Excel? Porque, como sendo um processador de números, nós vamos ter maior facilidade em trabalhar com as colunas do que dentro do ArcGIS, onde teríamos de trabalhar coluna a coluna. Assim, iniciamos o Excel, abrir, dizemos ao programa que queremos que abra não todos os ficheiros Excel, mas sim todos os ficheiros de base, que foi no formato que o gravamos. Procuramos a nossa pasta de trabalho e vejam agora a importância de termos o trabalho devidamente organizado no disco rígido. Sabemos que estamos a trabalhar na pasta do mestrado, na folha 126 e na pasta dos DBFs e selecionamos, abrimos e aparece a base de dados ou a tabela de atributos completa. Uma vez que queremos apenas campos muito específicos, como seja o Object ID, o número da parcela, o geocódigo, o NIF, a coordenada XY, o que vamos fazer é apagar todos os campos que não nos interessam. E ficamos apenas com o Object ID, o número da parcela, o geocódigo, o NIF do proprietário, que vai ser preenchido no campo, porque todos eles são desconhecidos, a casta, que também vai ser preenchida no campo, e o campo X e o campo Y. Poderíamos agora exportar num formato, por exemplo, dados separados por vírgula, CVS, ou podemos gravar em formato Excel 595, que é o mais antigo de todos. E porquê é que eu sugiro que utilizem o Excel 595? Por ser muito antigo, todos os programas o sabem ler e gravamos dentro da nossa pasta DBF XLS com o mesmo nome do DBF, mas agora com a extensão XLS. Gravamos e adicionamos ao ArcGIS. Portanto, gravamos em formato 595, ok, fechamos o Excel, retomamos o ArcGIS, adicionamos ao ambiente de trabalho, procuramos a pasta DBF XLS, abrimos o ficheiro XLS, ele pergunta qual das folhas queremos abrir a que diz respeito ao conjunto de pares coordenados, aparece-nos aqui a tabela, abrimos a tabela e cá temos a tabela conforme a compusemos no Excel. E agora vamos utilizar estes dois campos para criar, por exemplo, um ficheiro de pontos
que possa ser inserido num GPS ou sobreposto à folha da carta militar. Como se faz? Botão direito do rato, Display XY Data. O programa pergunta se a coordenada X está dentro deste campo, a coordenada Y dentro deste campo, e se é este o sistema de coordenadas que queremos utilizar. Uma vez que se confirmam as três consultas ou as três perguntas, ok, e aparece-nos um fecheiro chamado Events, ou seja, o programa mostra-nos um conjunto de pontos que representa este par coordenado XY. Este conjunto de pontos deverá ser convertido em formato definitivo, como? Recorrendo novamente ao Data Export Data. Botão esquerdo do rato sobre NIF, botão direito, Data Export Data, procuramos a nossa pasta de trabalho Shape, dizemos que queremos que utilize o sistema de coordenadas do ambiente de trabalho e vamos escrever novamente o mesmo nome, folha 126, área legal, amostras. Ficamos a saber que este fecheiro contém as amostras que nos vão permitir ir ao campo. Quero adicionar ao ambiente de trabalho? Quero, e removo o fecheiro de Events para ficar com um ambiente de trabalho devidamente organizado. Fazendo agora uma ampliação, podemos ver a área original das parcelas ilegais e podemos ver um ponto que localiza cada uma dessas áreas. Podemos configurar ou personalizar esse ponto de maneira que apresente um símbolo maior e mais visível, ok? E podemos, por exemplo, voltar a abrir a folha da carta militar e agora fazer impressões parcelares dessa folha e ir diretamente ao campo por navegação simples sobre a rede viária, ou podemos ampliar a folha toda e inserir os pontos na folha da carta militar e ir ao campo, ou podemos criar um fecheiro de pontos, abrir uma nova rotina do programa, pedir para ligar um GPS, podemos ligar uma antena GPS ao computador portátil e levar o sistema de informação geográfica para o campo, suportado ou auxiliado por um receptor de sinais GPS e navegar até um destes pontos, identificar o proprietário, inscrevê-lo na base de dados, identificar a casta, inscrevê-la na base de dados e assim atualizar um fecheiro de cadastro. Portanto, vimos durante esta aula como é que se pode manipular o sistema de informação geográfica e como é que se pode tirar partido de toda essa informação. Muito obrigado pela atenção.